Isso aqui é a direção que a nossa mensagem ela vai tomar. Gálatas 6, verso 7 diz assim, ó: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito Santo, ou no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aí olha o conselho para nós agora. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos o quê? Desfalecido. Amém, Jesus? Então olha só o conselho para nós aqui, irmãos. De Deus ninguém zomba. Por isso que o texto começa: não erreis, achando que Deus ele passa panos quentes porque acha você bonitinho, acha você bacana demais, porque Deus ele não passa pano para ninguém. Ou seja, ninguém escarnece de Deus. Por quê? Porque tudo o que nós plantamos, nós colhemos. Eu estou falando desta maneira porque o Sansão, ele era um escolhido de Deus, um nazireu do Senhor, e mesmo sendo o tal, Deus, ele não tratou Sansão diferente. O Sansão, nós vamos ver na mensagem que ele pagou alguns preços, e foi altíssimo alguns preços que ele tomou por conta do quê? Das suas decisões. Então, para não ficar da minha palavra, nós vamos ver a atitude de Sansão, que fez ele colher algumas consequências que não fora agradável, e nós temos que aprender com ele o quê? A tomar algumas atitudes e decisões na contramão dele. Amém, Jesus? Então vamos lá, Juízes capítulo 15. Juízes capítulo 15. Deixa eu só dar uma vida nesse microfone, senão ficar sem voz. Juízes capítulo 15. Juízes 15, versículo 1 e 2, diz assim: e aconteceu, depois de alguns dias, que na cega do trigo, Sansão visitou a sua mulher com um cabrito, e disse: entrarei na câmara a minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar, porque disse seu pai: por certo dizia eu que de todo o aborrecias, de sorte que andei ao teu companheiro. Porém não é sua irmã mais nova, mais formosa do que ela? Tomai-a, pois, em seu lugar. Então Sansão disse acerca deles: inocente sou esta vez para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E foi Sansão e tomou 300 raposas, e tomando tições, as virou cauda a cauda, e lhe pôs um tição no meio de cada duas caudas, e chegou fogo aos tições, e largou-as na seara dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega do trigo, e as vinhas com as olivas.
Então disseram os filisteus: quem fez isto? E disseram: Sansão, o genro do Timinita, porque lhe tomou a sua mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a ela e ao seu pai. Então, olha que história, irmãos. Nós vimos semana passada que o Sansão, na sua ira, ele abandonou o seu casamento no 7º dia da cerimônia. A cerimônia durava 7 dias. E no 7º dia, porque ele foi enganado ou traído pela sua mulher, por conta de um enigma que ele apostou com aqueles companheiros que lá estavam, que não adivinhavam, qual era o enigma. Aqueles homens pressionaram a mulher de Sansão, dizendo: você nos dá a resposta do enigma, senão nós vamos tacar fogo em você, nos seus pais, em tudo que pertence a vocês. Então esta mulher ficou no pé de Sansão. Poxa, Sansão, me conta o que acontece, me conta o segredo, me conta o enigma. E de tanto ela insistir, o Sansão conta para ela o enigma e ela conta para aqueles filisteus. Então Sansão, ele teve que pagar a aposta, só que ele ficou como, irmãos? Irado. Ele ficou bravo e fugiu do casamento, abandonou a mulher no altar e foi embora. E agora, o que acontece? Depois de alguns dias, ele volta para quê? Para concretizar o casamento. Então ele diz assim: agora eu vou entrar na câmara da minha mulher e vou me deitar com ela. Só que o pai dela disse: você não vai entrar não. E o Sansão disse: mas por que não vou entrar? A gente não estava casando? Aí o pai dela diz assim: no meu coração eu pensei que você estava muito aborrecido e eu acabei entregando ela ao seu padrinho de casamento, ao seu amigo. O Sansão ficou, irmãos, pé da vida. Ele falou: o que há de acontecer com vocês agora, a partir de hoje, não é mais minha responsabilidade. Irmãos, o Sansão, ele saiu, foi caçar raposa. E olha como, quando a gente não guarda o coração, irmãos, a gente tem cada ideia maluca. Ele caçou 300 raposas, amarrou uma no rabo da outra, fez casal, 150 casais, colocou um tição ou uma tocha e colocou fogo nesta tocha e largou as raposas no meio das terras de olivares, de vinhas e de trigo dos filisteus. E tacou fogo em tudo. Por quê? O Sansão, ele se vingou. Por quê? Porque ele perdeu o seu casamento, e na cabeça do Sansão foi por causa do quê? Da pressão que os filisteus colocou sobre a sua mulher. Porque ele entendeu: poxa, a minha mulher, ela contou o enigma porque ela foi ameaçada de morte. Eles ameaçaram tacar fogo nela, nos pais, então eu vou me vingar. E se vingou tacando fogo nas searas, nas terras dos filisteus. Então olha só, primeiro, irmãos, o pai, ou vamos dizer assim, o sogro de Sansão, ele tomou uma decisão equivocada de entregar a filha que era destinada a Sansão a outro homem. Ele errou nesta parte. E agora também o Sansão, ele também errou em quê? Em se vingar. E o que nós estamos pregando, irmãos? Que tudo que nós plantamos, colhemos. Irmãos, quando os filisteus viram que toda a sua cega estava destruída, eles dizem assim: quem fez isso? Isso foi crime, isso foi criminoso. Aí disseram assim: foi Sansão, o genro do Tinimita, porque o Tinimita entregou a mulher do Sansão a outro homem, e o Sansão ficou bravo. Aí o que aconteceu? Os filisteus, eles foram até a casa do Timinita, ateou fogo nele, na filha dele, em toda a sua casa e também nas suas propriedades. Ou seja, eles retaliaram as atitudes de Sansão. E isso acendeu mais o que, irmãos? Mais raiva ainda em Sansão, que Sansão saiu a vingar.
Ele saiu e começou a ferir os filisteus, começou a quebrar a perna de um, a coxa do outro, e virou um tropé só, irmãos. Tudo por quê, irmãos? Decisões precipitadas. Tudo por decisões equivocadas. E todas as nossas decisões, todas as nossas atitudes são sementes que nós lançamos no solo desta vida. E Deus está falando conosco o quê? Que se nós plantarmos na carne, da carne nós vamos colher. Se o nosso coração se inclinar para dente por dente, olho por olho, nós vamos colher dente por dente e olho por olho. Ah, pastor, então o Senhor está nos ensinando que nós devemos levar desaforo para casa, nós devemos ser taxados como bobo? Não é isso que eu estou pregando. Eu estou pregando que nós devemos o quê? Medir sempre as nossas tomadas de decisões. Eu estou te ensinando o que? A medir. A te ensinar o que? A tomar decisões sempre visando o que? As consequências dos seus atos. Quarta-feira, estava levando as minhas filhas para a escola. E chegou na avenida ali em cima, num semáforo. O carro que estava atrás de mim, ele deve ter dado uma fechada no motoqueiro. Eu sei que eu só ouvi um barulho, blau, capacetada e porrada dali, porrada daqui. Na hora que eu vi que era briga, eu já embiquei o meu carro, joguei no acostamento. O camarada que estava apanhando, ele fugiu do motoqueiro. Eu falei assim para minha nega, nega, eu não vou ficar segurando briga de ninguém, porque vai que o camarada saiu na briga, tá armado, e na briga, estou com você aqui, as minhas filhas no carro, misericórdia, aí um monte de gente parando para observar, brigando. Mas como é que está o povo, né? O povo, ele não pensa o que? Nas consequências. Tudo no calor, tudo na emoção. Você tem que pensar nas consequências daquilo que você fala, porque as suas palavras, uma vez que ela é lançada, é como uma flecha atirada, não tem como mais voltar. Concorda comigo, sim ou não? Ah, mas eu me arrependi de falar mais. Você já falou. Ah, eu me arrependi de fazer. Você já fez. Nós temos que aprender o quê? A arcar com as consequências. Eu conheci um cidadão, e assim, o ministério é algo maravilhoso. A gente vai em cidades, a gente conhece pessoas, e eu conheci um cidadão. Pensa no cidadão maravilhoso, irmãos, uma pessoa maravilhosa mesmo, uma pessoa com um grande alto astral. Você nunca viu essa pessoa chorando, você nunca viu essa pessoa triste, sempre para frente essa pessoa. E esse ano veio a triste notícia que essa pessoa partiu. E a gente foi procurar saber, mas fulano, o que aconteceu? Essa semana mesmo ele estava mandando mensagem para mim, né, alegre e que não sei o que. Ah, mas ele foi diagnosticado com efizema pulmonar e também desencadeou um câncer no pulmão, aonde ele não aguentou. Assim, aí o fulano falando assim, era muito gente boa, era muito amigo, né, e que não sei o que, mas o camarada diz assim, ele fumou demais, mais de 60 anos fumando. Romanos capítulo 14, versículo 12 diz que nós vamos prestar conta de si mesmo para Deus.
Vocês entendem onde eu quero chegar, sim ou não? Vamos prestar conta de tudo. Tudo que nós fazemos, ou tudo que fizermos aqui nesta terra, vai chegar o dia que nós vamos prestar conta. Pastor, mas eu me arrependi. Amém, glória a Deus, você se arrependeu, você vai prestar conta. Mas Deus me deu uma nova chance, uma nova oportunidade. Amém, mas vai prestar. Mas eu sou A, mas eu sou B. Você pode ser A, B, C, D, E, F. Você vai prestar. O texto diz: não erreis. Tudo que o homem semear, também ceifará. O Roboão, ele assumiu o trono, mas depois que foi confirmado o trono, a Bíblia diz que ele abandonou os caminhos do Senhor. Depois de 7 anos, veio um rei chamado Sisaque, com um grande e numeroso exército, e aflige Israel. Aí o Roboão, desesperado, ele reúne os anciãos e pedem perdão diante de Deus. Eles se humilham diante do Senhor. Aí Deus diz assim: eu vi que vocês se arrependeram, eu vi que vocês me buscaram de todo o coração, mas olha que o Senhor disse: em breve. Em breve significa o quê? Que é mais para frente. O Senhor diz assim: em breve eu fornecerei para vocês o escape, mas antes do escape, vocês vão aprender o que é servir a Deus e servir a Sisaque, rei dos Amonitas. Ou seja, queridos, o Senhor estava dando uma lição: vocês vão ter que aprender, vocês vão ter que colher os frutos das suas decisões. Roboão era rei, era neto de Davi. Ou seja, Sansão, olha, por causa da ira, por causa agora da vingança precipitada, ele perdeu o casamento, perdeu a família. Nós vamos ver que ele meteu a nação dele em uma guerra. As consequências foram o quê? Foram drásticas. Pastor, mas ele não foi chamado por Deus? Ele foi chamado por Deus, mas o que eu estou pregando nesta manhã? Que ele vai colher as consequências de tudo que ele faz, ou ele está fazendo, ou que ele fez. Amém, Jesus? Então fique com esse direcionamento. Provérbios, abre comigo Provérbios. Juliane, abre ali, deixa ali que fica mais fácil. Provérbios, capítulo 19, versículo 2, olha o que diz. Provérbios 19, 2. É isso aí, Assim também ficar a alma sem o conhecimento não é bom. A alma sem conhecer, sem entender, não é bom. Mas olha a parte B. E o que se apressa com seus pés, peca. Existe a tradução que diz erra. Então, a parte B para nós irmãos, a pessoa que não adquire o conhecimento não é bom para ela, não vai ser benéfico. Nós sempre temos que buscar o quê? Entender mais, conhecer mais, buscar entender, buscar conhecer, buscar se renovar. Concorda comigo, sim ou não? Conhecimento nunca é demais. Não é bom ficar sem o conhecimento. Mas olha o que diz também: porém o que se apressa com seus pés erra. Ou seja, aquela pessoa que toma decisões na pressa. E é verdade, irmão, você pode ver, se você toma decisão na pressa, você sempre deixa alguma coisa para trás. É ou não é verdade? Sim ou não? Eu lembro que quando eu vim para Olímpia, na mudança, e a gente veio na pressa, a gente ficou porque ficar em 2 cidades, longe uma da outra, pagando aluguel,
a gente tem que vir resolver como, irmãos? Rapidamente, na pressa. Eu sei que a gente começou a fazer, embalar e não sei o que, e vai e volta, que não sei o que. Resumindo, irmãos, deixamos coisas para trás. Eu falei, vou jogar a bola. Já estava aqui, né? Eu vou jogar a bola. E cadê minha chuteira? E procura a chuteira daqui, procura a chuteira de lá. Aí o pastor Marcos foi para minha casa lá, falou, pensei que você não ia jogar, estava numa sacola. Foi embora. Perdi. Ou seja, algumas coisas foram o quê? Foram deixadas para trás porque foi tudo às pressas. Eu estava ali no passeio, né? Aí ontem, acho que quase meia-noite, falei, preciso ir para a igreja amanhã. Aí veio falei, nossa, eu não tenho roupa para ir para a igreja. Aí falei, vou acordar mais cedo. Acordar cedo nada, acordei atrasado. Joguei uma água na cara, escovei o dente, falei, eu vou lá em casa. Aí lá em casa, pego, passo uma roupa e vou para a igreja. Aí fui nas pressas. Quando cheguei lá na rotatória, mas cadê a chave de casa? Voltei para o hotel. Falei, nega, desce até o saguão lá, porque eu esqueci a chave de casa. Voltei para casa, voltei para o hotel, peguei a chave, depois voltei. Ou seja, quem se apressa, irmãos, vai errar. Vai errar. A pessoa, né, na emoção, eu preciso comprar o carro, exemplo, eu preciso comprar o carro, e se Deus é comigo, Deus vai dar condição, porque o dinheiro da parcela eu já tenho. Aí a pessoa diz assim, o cálculo dela, até 1.500 eu consigo. É o cálculo certo, a parcela? Não é. Besta é a pessoa que vai comprar o carro visando só o valor da parcela. Por quê? Porque de 6 em 6 meses a economia muda. Ou seja, o preço do arroz hoje não é o que era 3 meses passado. Então a parcela pode até ficar intacta, só que tudo à volta vai fazendo o quê? Vai aumentando o preço. Aí a parcela vai ficando como? Desconfortável. Mas o que ela faz? Ela faz na pressa. Não, eu preciso porque hoje carro não é luxo, é necessidade. Mas a pessoa ela prefere pagar parcela altíssima por 4 a 6 anos do que ajuntar o valor da parcela em 2 anos, investindo numa como é que chama? Numa taxa Selic, num CDI, que hoje gera 14%, ou seja, em 2 anos ela tem o valor do carro e ainda mais dinheiro para investir em outras coisas. Mas não, porque ela quer para já, ela quer para ontem. E a Bíblia fala, Salomão quando escreve Provérbios, irmãos, ele fala de vida financeira mesmo. Estou dando o exemplo financeiro porque fala de finanças. Aquele que se apressa erra. O Sansão se apressou. O Sansão tomou as dores na emoção, na ira, na revolta, na chateação. Provérbios 21:5, olha o que diz. Provérbios 21:5. Os pensamentos do diligente tendem ao que, irmãos? A abundância. Mas os de todo apressado tão somente o que, irmãos? A pobreza. Ou seja, aquela pessoa que é diligente, aquela pessoa que se assenta, aquela pessoa que não deixa as emoções guiá-la, ela tende a viver o que? Uma vida saudável, uma vida abundante. Mas agora aqueles que são apressados,
eles tendem a ficar o quê? Pobre. Eles tendem a viver na pobreza. O Sansão, irmãos, olha, ele era um chamado de Deus, um escolhido do Senhor, um homem de Deus, porém, não é o antônimo da qualidade, defeito. Um dos seus defeitos era, irmãos, que ele era um homem precipitado, que ele era um homem que não visava as consequências das suas decisões. Este era Sansão. O Sansão se aparta do caminho para ver o corpo do leão morto, ele não visa o quê? A consequência de quebrar o voto que ele tinha com Deus. Não vendo a consequência, o que ele faz? Ele pega o mel do leão, do corpo morto, e dá para os seus pais. Nota-se que ele não era um pensador. Nota-se que ele se prendia muito e confiava muito na onde? Na sua força. E tem gente que, infelizmente, irmãos, ela confia muito, mas muito no seu taco. Ela confia muito na sua habilidade, na sua capacidade, no seu braço, no seu QI. Porque eu sou formado, porque eu sou especialista, porque modéstia à parte. Sabe como é que é, né, pastor? Faça isso. Seja uma pessoa pensadora. Seja uma pessoa que tenha prazer. A Bíblia diz que aquele que tem prazer de meditar no Senhor de dia e de noite será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não caem, dão frutos em estação própria, e tudo quanto fizer prospera. Olha a diferença daquele que age na emoção com aquele que age pensando, meditando. Tudo que faz prospera. Então esta palavra é para que Deus, ele venha potencializar o dom, a capacidade, a força que você tem. Deus queria unir a capacidade, a força que Sansão tinha com o quê? Com sabedoria, inteligência, conhecimento, coisa que ele não buscou. Ele confiou demais na sua força. Então o que acontece? Quando ele taca fogo nas coisas, nas terras dos filisteus, e quando os filisteus retaliam o timinita, matando ele e a mulher de Sansão e toda a família, o que ele faz? Ele sai no meio da rua. Quer ver? Versículo 6. Não, 7, perdão. Então lhes disse Sansão: assim haveis de fazer? Pois havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. 8. E feriu com grande ferimento perna, juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha em Etã. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá e estenderam-se por Leí. Então, olha o que ele fez. Já que vocês mataram a família da minha mulher, porque eu me vinguei de vocês. Irmãos, ele saiu no meio da rua e começou a bater nos filisteus. Quebrou a perna de um, a coxa do outro. Existem traduções que ele matou alguns filisteus para se vingar ainda mais. Então, quando os filisteus viram que ele feriu e matou alguns filisteus, sabe o que eles fizeram? Eles foram, irmãos, até a tribo de Judá e cercou aquela cidade com o que, irmãos? Para guerreá-los. Aí o versículo 10 diz assim: e disseram os homens de Judá: por que subiste contra nós? E eles disseram: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a cova da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu
que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse: assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. E disseram-lhes: descemos para amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: jura-me que vós mesmos não me acometereis? E eles lhes falaram, dizendo: não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos na sua mão, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. 14. E vindo ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando, porém o espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fios de linho que estão queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Então, olha o que acontece, irmãos. Os filisteus foram até Judá, e Judá ficaram com medo. E falou: poxa, que mal a gente fez para vocês querem guerrear contra nós? Aí os filisteus disseram assim: ó, nós estamos aqui para pegar Sansão. Sansão tacou fogo nos trigos, tacou fogo nas nossas olivas, tacou fogo nas nossas vides, e olha, a gente quer se vingar dele. Ele quebrou a perna e matou alguns filisteus no caminho, deu um ataque de raiva nele lá, ó, esse homem aí, a gente tem que pegar ele, tem que dar um jeito nele. Aí o povo de Judá diz assim: então espera aí que nós vamos resolver isso aí de uma forma pacífica. 3.000 homens foram, irmãos, intimar o Sansão. O que eu quero que vocês entendam é que agora as atitudes de Sansão meteu ele em um beco sem saída. O seu povo queria entregá-lo, e os inimigos queriam o que, irmãos? Matá-lo. Ou seja, o Sansão, por conta do seu temperamento, o Sansão, por conta das suas atitudes, ele estava, como é que eu posso dizer assim, propenso a ficar sozinho. Ontem eu fiquei muito feliz, irmãos, porque a minha irmã, ela noivou. Ela noivou, agora no meio do ano ela vai casar. É que vocês não conheceram a história, mas a minha irmã, ela tá com 40 e alguns anos. Assim, todo mundo passou na frente dela, até a filha dela estava casando primeiro que ela. Só que com toda a liberdade que eu tinha, irmão, e assim, eu sou caçula, mas aonde eu quero chegar? Eu sou caçula, mas eu tenho a cabeça do irmão mais velho. Fala que diante desse, a minha mãe, quando ela vem aqui, você pode ver, é testemunha verídica. Eu tenho a cabeça mais adulta dentre os meus irmãos, com mais juízo. E eles são pastores também. Mas aonde eu quero chegar? Eu falava para a irmã, assim, a gente ora para você arrumar um varão, não sei o quê. Você precisa mudar o seu temperamento, a sua maneira de pensar. Falava tanto para ela como para a filha dela, a Rebeca. Falei: vocês é osso duro de roer. Vocês é muito chata. Quem é que vai aguentar desse jeito? Vocês entendem onde eu quero chegar, assim ou não? Às vezes existe algo em nós que nós temos o que, irmãos? O dever de melhorar. Tem gente que é assim, não, ó, nasci assim e morro assim. Conhece alguém assim, ó? Ah, nasci assim, morro assim. E doa quem doer, fique do meu lado quem quiser. E coisa triste é ficar sozinho. Concorda comigo, sim ou não?
o Elias, quando ele decide abandonar o seu moço e ir sozinho para debaixo de uma caverna, o que aconteceu com ele? Ficou depressivo. O Sansão estava onde? Dentro de uma caverna, irmãos. Agora, com o povo de Judá e Israel, com ódio dele, não, nós vamos entregar. Você está trazendo guerra para nós. E os vizinhos querendo o que, irmãos? Matá-lo, ou seja, não havia ninguém por Sansão. Talvez eu esteja falando com alguém que precisa mudar a forma de tratar as pessoas. O que o Paulo disse para Timóteo? Timóteo, para que você seja bem-sucedido, para que você se salve e as pessoas que te ouçam venham a se salvar também, seja exemplo na fé, seja exemplo no amor, seja exemplo na fidelidade. Aí olha o que ele diz, amém, seja exemplo no bom trato. Tem que tratar bem as pessoas. Eu falei para um pastor, falei, não é por nada não, leva a mal não. Fala aqui diante do Espírito Santo. Falei para ele na cara dele. Você está assumindo a igreja, outra oportunidade. Não, porque ele disse assim para mim, pastor, hoje não vale nada. Fui denunciado lá, deram um jeito de me trocar de igreja. Eu falei para ele, eu te conheço. Eu já peguei você em culto assim assado, você fez isso. Pastor, não deve fazer desse jeito. Eu falei, pode até ser pegação no seu pé, pode até ser. Mas eu conheço o seu temperamento. Você desabafa. Você trata mal as pessoas. Trata no amor, trata na alegria. Trata bem. A gente foi auxiliar junto. Então eu falo desse jeito porque eu tenho liberdade. E ele ouve. Ou seja, seja exemplo, trata bem as pessoas. Porque, olha só, irmãos, em regra, as pessoas vêm na igreja cheio de dor. Concorda comigo, sim ou não? Cheio de dor, é problema no casamento, é problema na família. É problema com o neto, com o filho, com o pai, com o irmão. É problema no trabalho, é maltrato dali, trato daqui. Aí a pessoa vem para a igreja para se desligar de tudo, para curar, para se sarar. Aí chega aqui, tem um troglodita. Concorda comigo, sim ou não? Ou seja, a pessoa espera pelo menos de nós o quê? O bom trato, uma boa recepção, o amor, a atenção. É assim, é ou não é verdade? Esse tem que ser o nosso ambiente, o ambiente do bom trato. Quando alguém voltar para a igreja, porque vai voltar, eu tenho orado, a gente tem que recepcioná-lo no amor. Olha que feliz que você está aqui, meu irmão. Que feliz que, é a diferença. Amém, Jesus? O Sansão estava fadado a ficar sozinho por causa do seu temperamento. O seu povo não queria ele, amarrou ele para entregar para os inimigos. Os inimigos começaram a festejar, vem aí, vamos nos vingar, vamos acabar com o Sansão. Só que olha, o Espírito de Deus foi misericordioso e agora dá a ele mais uma chance, dá a ele mais uma oportunidade. Esta palavra, irmãos, é Deus nos dando mais uma chance, é Deus nos dando a oportunidade de fazer o que, irmãos? Diferente, de pensarmos antes de agir, de refletir antes de tomar decisão, não ser precipitado, não ser apressado, não ser levado pelas emoções, pela raiva, pela ira, ou também pela euforia. Nós temos que tomar decisão na direção do Espírito Santo, na calmaria, com a poeira sentada. Amém, Jesus? Então, quando os inimigos começaram a se alegrar, é o fim de Sansão, o Espírito de Deus se apoderou de Sansão.
que estava amarrado com cordas novas, e ele consegue, irmãos, se desvencilhar dessas cordas. Versículo 15: e achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão, e tomou-a, e feriu com ele 1000 homens. E então disse Sansão: com uma queixada de jumento, um montão dos montões, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Agora, eu quero que vocês entendam isso, irmãos. Agora, quando nós agimos na direção do Espírito Santo, Ele nos dá, irmãos, estratégia e direcionamento peculiares, que nos traz resultados ainda maiores e melhores. Sansão, até então, na sua raiva, na sua emoção, o que estava acontecendo? Ele trazia guerra para Israel. Nas suas emoções e nas suas razões, ele perdeu o casamento e a família da sua antiga esposa. Com seu temperamento e emoções, o Sansão, ele só trazia prejuízo. Ele feria 30 homens, alguns homens, mas agora, com o Espírito Santo, irmãos, com o Espírito de Deus sobre ele, com uma queixada de jumento, ele conseguiu, irmãos, ser eficiente e derrubar 1000 homens. 1000 homens ele derrubou com uma queixada de queixo na mão. Irmãos, com o Espírito de Deus você vai chegar longe. Com o Espírito de Deus você vai derrubar e sacudir as estruturas do inferno. Você vai colocar os demônios para fugir, os demônios para correr. Se a enfermidade se levantar contra você, com a unção de Deus, você vai colocar a enfermidade para fugir. Se o demônio do vício tem se alastrado lá na sua casa, pastor, é uma legião, você vai colocar legião para fugir. Amém, Jesus? Decida hoje: não, eu vou andar no Espírito Santo, eu vou agir na direção de Deus, eu vou agir na direção, no direcionamento do Senhor. Irmão, se prepare para derrubar 1000 homens. Agora 1000 homens não é 1000 pessoas não, que a nossa luta não é nem contra a carne em sangue. Vai arrumar uma queixada de jumento e bater no marido? Vai arrumar uma queixada e bater na esposa? Não, não é isso que eu estou pregando. É no mundo espiritual nossa batalha. Amém, Jesus? Pastor, vou lá no meu trabalho agora, uma perseguição lá. Não, é no mundo espiritual. Amém, Jesus? Senão eu vou levantar uns Sansãos aqui da geração. Lá o crente da Igreja da Graça está batendo nos outros agora. Então não é essa a mensagem. Amém, Jesus? A mensagem, irmãos, que na presença de Deus nós conseguimos nos desprender daquilo que vem para nos matar. Com o Espírito de Deus nós conseguimos nos desatarmos de sentimentos. Porque olha, quem amarrou Sansão foram os próprios judeus, foram o seu próprio povo. E ele sai dali, irmãos, para defender o próprio povo. Ou seja, quando ele se desata ali, irmãos, olha que mensagem forte. Ele se desata de todos os sentimentos, irmãos, que só estava prejudicando ele, só estava metendo ele em problemas e mais problemas. Eu creio que Deus está aqui no nosso meio para desatar pessoas de sentimentos de mágoa, sentimentos de vingança, como Sansão, ele era pego à vingança, ele era um homem que guardava ressentimento. Talvez isso seja um reflexo da sua vida, pastor. Eu tenho andado chateado, mas por que fulano há 10 anos atrás fez isso e isso? Não, é hora de você seguir em frente. O Espírito de Deus, ele tem o poder de te desatar, de
te desprender, amém, Jesus? E fazer você vencer, e fazer você lutar. Então, esta é a mensagem que eu tinha para você hoje, amém, Jesus? Não erreis, porque tudo que o homem planta, ele colhe, amém, Jesus?